E aí, pessoal, como é que vocês estão? É o seguinte, eu não estou fazendo muito vídeo porque eu estou enrolado com alguns projetos e fica complicado fazer bastante vídeo como eu gostaria de fazer, né? Sendo que eu tenho os projetos aqui. Vocês sabem que eu não vivo de YouTube, o trabalho que eu faço aqui no YouTube é justamente para compartilhar essa experiência, para ajudar a galera da mesma área de ilustração, entendeu? Então eu estou fazendo um trabalho aqui de ilustração de livro infantil e vou aproveitar um pouco do tempo aqui para compartilhar uma coisa que eu acho importante no processo, principalmente aqui no Clip Studio, para trabalhar com camada. Tá? Quem está acostumado a trabalhar com camadas, principalmente no Photoshop ou programas assim, está acostumado, né, com uma rotina ali de agrupar camadas, selecionar, né, de uma forma. E às vezes a pessoa vem aqui para o Clip Studio e vai sentir falta de algumas coisas, né? Então a ideia aqui é mostrar para vocês algumas formas de trabalhar com camada, né, de modo que supra algumas necessidades que a gente sente. A gente sente a necessidade, né, de alguns processos que no Clip Studio não é tão automático e intuitivo, né, igual a gente está acostumado com outros programas. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui é um projeto que eu estou fazendo de ilustração, estou criando aqui os personagens. Esse aqui ainda não fiz o cabelo, nem a iluminação do rosto, mas o processo aqui é esse, tá? Aqui os rascunhos. É o seguinte, eu quero criar uma camada agora. Tá vendo que aqui tem um grupo de camadas? Eu quero criar uma camada aqui em cima, uma camada separada aqui em cima desse grupo, tá? Então aqui, eu selecionei aqui o grupo e agora eu quero criar uma camada nova fora desse grupo, né? Que esse grupo aqui são os rascunhos aqui desse desenho. Tá, mas eu quero criar uma camada nova só para a gente ilustrar o processo. Então a gente clica aqui, ó, nova camada, ele criou uma camada aqui acima, ok? Então eu vou criar um elemento gráfico aqui qualquer só para a gente ver a questão de trabalhar com camada. Então criei essa camada, vou criar outra, clica aqui, tá? Vou escolher uma outra cor para a gente ver quem é quem. Vou criar uma camada aqui para ver quem está em cima, quem está embaixo, e vou criar uma terceira camada que vai ser necessário, por exemplo. Cliquei, vou escolher uma outra cor para a gente ver a diferença. Vamos lá, temos então 3 camadas. Então como é que a gente faz para trabalhar com essas camadas na tela, quando a gente precisa organizar elas? Para chamar a ferramenta, aqui no Clip Studio, para chamar a ferramenta, né, de seleção de objetos, é a letra K. Lá no Photoshop a gente está acostumado com a letra V, né? Ou em outros programas também utiliza a letra V. Você pode mudar tudo aqui no Clip Studio também para deixar igual a outros programas. Eu não vejo dificuldade em ter teclas de atalho diferente, né, em programas diferentes. Eu consigo me adaptar facilmente. Mas aqui eu aperto a letra K e o que acontece? Aqui a gente tem uma camada já selecionada. Então se eu clicar na tela e arrastar, ele só vai mexer na camada que já está selecionada aqui. Nesse menu de camadas aqui. Eu posso ter o trabalho de vir aqui, selecionar uma outra camada, e aí ele só vai mexer a camada que eu selecionei aqui. Ó. Só que a gente está acostumado, e às vezes tem a necessidade de a gente escolher a camada conforme a gente está visualizando na tela. Por exemplo, aqui na bonequinha, eu quero selecionar a camada do cabelo. E vamos supor que nessa galera toda aqui, ó, eu esqueci de nomear. O mesmo que eu tenha nomeado, eu vou ter que ficar procurando onde está escrito cabelo aqui para tentar achar. A gente perde muito tempo às vezes com isso, mesmo ela estando devidamente identificada. Então é muito comum a gente utilizar a ferramenta onde você clica no objeto que você quer e automaticamente ele fica selecionado, né? O Clip Studio também faz isso. Para isso, a gente vai ter que habilitar algumas coisas aqui. Aqui a gente está na ferramenta Move Layer, aqui nesse menu lateral
é onde a gente chama a ferramenta. Por exemplo, se não tivesse selecionado, era clicar aqui, ó, nessa cruzinha aqui. Ou então a letra K, ok? Então, esse primeiro aqui é o cara que vai selecionar as camadas para a gente. Aqui nesse submenu de baixo, a gente pode selecionar essa primeira opção aqui, ó, Move the Object Art in the Clicked Position. Né? Quando você clicar, né, onde ele vai estar posicionado, ele vai selecionar. Ó, selecionei, vou deixar selecionado esse aqui embaixo primeiro, para vocês verem a diferença. Então eu selecionei esse primeiro cara aqui. Vamos lá ver o que acontece. Olha, eu clico no amarelo, ele moveu o amarelo. Eu clico no verde, eu clico no vermelho, ele move o vermelho. Sendo que, observem aqui que ele não está selecionando uma outra camada. A gente está conseguindo organizar os elementos na tela, mas isso não significa que a gente está selecionando aqui no menu camadas, camadas diferentes. Por exemplo, se eu der um Ctrl T para mudar de tamanho, ele vai me oferecer a mudança do tamanho da camada que está selecionada aqui. Ok? Agora, com a ferramenta de seleção, cliquei no amarelo, estou mexendo no amarelo, mas se eu der um Ctrl T, ele ainda está lá no vermelho. Ele não está mudando a camada selecionada. Ele permite que eu organize os elementos na tela, mas sem que eu esteja selecionando, né, realmente a camada ali no menu camadas, menu layers. Para que a gente selecione realmente a camada mudando a seleção, aí sim a gente vai habilitar esse cara aqui, ó. Moved Layers Become Selected. Então você vai mover a camada conforme você for selecionando ela. Ok? Ah lá, está selecionado. Agora vamos experimentar. Cliquei no vermelho. Agora observe aqui, nessa galera aqui de camadas. Cliquei no verde. Ah lá, ele já mudou. Se eu der um Ctrl T, ok? Cliquei no amarelo, ele mudou lá também. Selecionou outra camada. Ó, se eu der um Ctrl T, ok. Beleza? E aí a gente tem mais ou menos o que acontece lá em outros programas, como Photoshop. À medida que você vai selecionando, você vai escolhendo também lá na camada, identificando onde elas estão. Isso aqui no desenho, clicar aqui na asa. Tá vendo? Aqui está a camada dele. Isso ajuda na hora a gente organizar as coisas, né? Quando a gente tem muita camada trabalhando. Agora é o seguinte, acontece uma outra coisa aqui no Clip Studio, que no Photoshop é mais fácil de organizar. Quando você faz um grupo de camadas. Para você agrupar uma camada, né, você seleciona as 3 camadas aqui, tá? E você pode agrupar dando Ctrl G. Vou fazer aqui Ctrl G. Pronto, criei ali o grupo de camadas. Okay? Se eu selecionar essa pasta aqui com todas as camadas e der um Ctrl T, ó, eu tenho essas 3 camadas selecionadas. Ok? Sendo que no Photoshop, vamos lá, só estou com uma camada agora selecionada. No Photoshop, se eu pegar a ferramenta de seleção e arrastar, fizer um quadrado em torno de todas elas, ele vai selecionar uma por uma. Ou então, na ferramenta de seleção do Photoshop. Tá? Se eu clicar em seleção com camada, deixa eu mostrar aqui. Estou com o projeto aqui, selecionar automaticamente, é o que está acontecendo lá. Né? A gente clica em camada separada, ele seleciona, certo? Sendo que quando a gente tem um grupo de camadas, deixa eu ver se aqui é um grupo, tá vendo? Aqui tem a sombra dele aqui embaixo, é um grupo de camadas isso aqui, só que aqui está selecionado só auto-selecionar layer. Então, por mais que aqui seja um grupo, ele está chamando layer separadamente. Agora, no Photoshop, quando eu quero separar, quando eu quero pegar o grupo de uma vez, eu venho aqui nesse menu, boto grupo. Então o que acontece? Ó, vem tudo junto. Olha lá a sombra que estava vendo separado. Entendeu? Então tem como escolher isso. Tá? Isso eu acho muito útil. Né? Espero que o pessoal lá do Clip Studio, nas próximas atualizações, coloque algo assim também. Sendo que,
já tem como a gente fazer algo, né, aqui no Clip Studio, né, que, que vai acontecer da mesma forma lá no Photoshop. Não é intuitivo. Tive que explorar bem o programa para eu perceber como eu conseguiria fazer isso. Entendeu? Vamos supor, tem um grupo aqui com essas 3 bolas e eu quero agora selecionar o grupo, né? Mas sem precisar recorrer aqui ao menu Layer, porque aqui eu posso selecionar o grupo aqui, né, na mão aqui. Eu dou Ctrl T e já pronto, já acabou o problema. Entendeu? Só que se eu clicar aqui, eles estão em grupo, mas se eu clicar em uma dessas partes, ele vai levar somente a que eu estou clicando, ele não vai levar o grupo. Entendeu? E às vezes é interessante, já que a gente tem um grupo aqui, vamos supor, tem um elemento, a sombra do elemento, o efeito do elemento, tudo agrupado. Aí eu quero arrastar esse grupo um pouco para o lado. Entendeu? Eu não quero ter sempre o trabalho de procurar o grupo aqui, entendeu? Para clicar nele. E mesmo assim, clicando no grupo aqui no Clip Studio, você vai arrastar, ele não vai levar o grupo. O recurso que eu faço, né, acho que até uma gambiarra, eu dou um Ctrl T, como se eu fosse mudar de tamanho, mas eu não mudo, e eu uso esse Ctrl T só para ele andar agrupado. Percebe a sacada? Então, com esse recurso assim, eu levo ele todo junto, né, dou um Enter aqui e foi. A galera toda junto, do grupo. Tem outras formas também. Aqui no Clip Studio, você pode selecionar esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui? Select Layer. Esse Select Layer, ele te possibilita você selecionar na tela, né, as camadas que você quer mexer, independente se elas estão em grupo ou não. Tá? Eu vou tirar uma dessas camadas aqui do grupo. Tá bom? Então a gente vê, só deu um Ctrl T, só tá esses dois aqui no grupo e o vermelho está fora do grupo. Às vezes acontece isso na ilustração, a gente precisa mover um conjunto de objetos que a gente criou na cena, né? Algumas estão agrupadas, outras não, mas são essas especificamente que a gente precisa fazer um ajuste, chegar um pouco para lá, mudar de tamanho. E aí tem várias outras camadas e às vezes o que acontece? Essa camada aqui eu vou desorganizar ela vou colocar ela bem longe. Ó, vou sumir com ela lá para baixo, ó, sumiu no meio do mapa. Pronto, nem sei mais onde está. E aí tá aí a camada. Essas duas agrupadas e essa aqui solta, perdida. Só que eu preciso selecionar só essas 3, independente. Eu não quero perder tempo procurando aqui onde elas estão e reorganizando, eu quero ser algo rápido. Então, no Clip Studio tenho esse cara aqui. Não é o Move Layer, é esse aqui. O que esse cara aqui permite? Que esse cara de Move Layer aqui não permite. Esse cara de Move Layer, se você clicar na tela, ele não tem... Ele só vai funcionar se você clicar em cima da camada. Mas se você clicar em cima de outra, ele já saiu da anterior. Só que você quer pegar a galera. Aqui no menu de Layer, como eu falei, você se perdeu ali, não sabe. Ou tu pegou o trabalho de alguém que não organizou. E aí, né, não quer perder tempo de achar. Então esse cara aqui é o cara que ele vai fazer esse trabalho para você. Note que agora a gente pode clicar na tela, arrastar e fazer um quadrado aqui, um retângulo, tá? Clicando e arrastando. O que tiver dentro dessa área que nós criamos, ele vai selecionar. Entendeu? Lembre-se que aqui no Clip Studio, para você mover eles, tem que usar aquele recurso que eu criei. Dá um Ctrl T. Tá vendo? E aí você pode mover os 3, independente da ordem aqui, ó. Tem duas... Dá um yes aqui para... Tem 2 camadas selecionadas aqui e ele achou a outra camada, ó, que estava perdida lá atrás, ó. Ele mesmo achou. Por quê? Porque aqui a gente selecionou, fez a seleção com essa ferramenta. Tá? Se eu não me engano, se você tiver pintando e tal, e você quer usar essa ferramenta para selecionar, se eu não me engano é a letra D.
tá? A letra D tu aperta, eu gosto muito de tecla de atalho, cara, que é rápido, tu não precisa catar a ferramenta na tela nem nada, tu aperta no teclado, pronto. Seleciona a letra D, então aperto a letra, né, o Ctrl T, para selecionar a galera, e o K. Aí eu tenho como mover para lá, K, mover, mudar de tamanho, entendeu? Dá um OK, ou dá Enter, e pronto. Você já tem, dá um K aqui, já tem como mover sua galera, independente da situação que ela esteja aqui no menu de camada. Cara, isso é muito útil. Para fluxo de trabalho, a gente que trabalha com muita camada, a gente que, né, antes de fechar a imagem direitinho, a gente faz muita camada para poder organizar elemento na tela. Mas essa é a ideia, você trabalhando com camadas, você precisa organizar e experimentar, né, qual a melhor solução para cada parte. E aí no processo de criação você vai criando várias camadas a título de organização de cena. Depois você pode eliminar essas camadas, achatando algumas imagens, simplificando a edição, mas o processo de criação, pelo menos o meu, né, eu trabalho assim com muita camada. E essa base que eu dei aqui para vocês é essencial aqui no Clip Studio, saber disso. Isso poupa muito tempo de trabalho, né, deixa teu trabalho mais tranquilo para fazer, né, você ficar mais livre e ganha tempo, né, para você fazer, né, as suas ilustrações. Então, pessoal, gostou do conteúdo? Ficou alguma dúvida? Tá? Esse é o processo que eu utilizo aqui no Clip Studio para trabalhar com camadas. É muito importante a gente conhecer esses recursos, essas ferramentas, porque isso agiliza bastante o nosso trabalho, tá? Pode ter outras formas que outros artistas utilizam, tá? Mas eu estou compartilhando o que é útil para mim, o que eu utilizo de recursos nesse programa, ok? Espero que tenha sido útil para vocês, né? Se vocês ainda têm alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou estar atento, eu vou ver, tá? E gostou do vídeo? Se inscreve no canal, dá um like e com certeza nos próximos vídeos vai ter muitas coisas legais para a gente compartilhar aqui. Valeu? Até a próxima!